Eu tenderia a dizer o seguinte, a leitura que eu faço, tá? Sujeito a todos os erros e, como você disse, sujeito a um roteiro que a gente não sabe se é o diálogo, que é o clássico terror italiano, ou se é o cinema do Louis Buñuel. A gente fica perdido entre qual categoria enquadrar o roteirista brasileiro, né? Mas eu diria o seguinte, que os operadores de justiça, em especial o STF, aprenderam com a Lava Jato. E em que sentido que eu estou querendo dizer? Basicamente, o STF, em especial, e todos os operadores, têm o máximo de receio de não condenar apressadamente ou sem as devidas provas que sejam as mais cabais possíveis. Então, e eu acredito até que é por isso que esse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o movimento do seu entorno vai de oitivas, pedidos jurídicos. Eu acredito que o timing que o STF está trabalhando é outro. Isso é um problema, isso é interessante institucionalmente, mas isso também, do ponto de vista, eu penso, do brasileiro médio, é um problema, porque o brasileiro médio pode achar, bom, eles não eram para ser juízes, e juízes não é para julgar única e exclusivamente no rigor da lei, sem fazer cálculo político. Então, um dos receios que eu tenho nesse momento do tempo é que, para além digamos, da parcela da população que já foi capturada por esses movimentos mais à direita, a depender da forma como o STF se posicionar e como político ele for, ele cria um problema para si. Né? Então, eu diria que o lado bom eles aprenderam, ou acho que os operadores de justiça representados pelo STF aprenderam e não vão cometer mais os mesmos movimentos apressados que a Lava Jato fez, mas, porém, todavia, entretanto, corre-se o risco de, mesmo adotando todas essas medidas, gerar um desgaste junto a uma população ou um eleitor que não necessariamente é o eleitor do Bolsonaro. Essa é a minha avaliação a partir do seu questionamento. Perguntando também para o Ronilson e, né, acho que, na verdade, para os dois, né, tanto para o Ronilson quanto para o Fábio, essa questão focar um pouco nessa questão da transmissão dos depoimentos. Né, os depoimentos serão transmitidos, né, ao contrário do que for o depoimento dos réus, agora das testemunhas, agora o depoimento dos réus será transmitido, né, pela TV. E o próprio bolsonarismo está convocando seus seguidores para acompanhar em tempo real esses depoimentos. Né? Com exceção, é claro, parece que o general Braga Neto não queria, pediu até para não ter essa transmissão ao vivo, mas uma parte dos bolsonaristas está querendo usar isso, fazer recortes, utilizar esse momento, pegar elementos para tentar dizer que esse julgamento ele é uma perseguição política e tudo isso mais, né? Essa transmissão ao vivo, né, essa utilização desses depoimentos, esses recortes, etc., pode prejudicar o julgamento na avaliação de vocês? Ou é um custo para a transparência e a transparência, nesse caso, é o mais importante? Olha, eu vou dar o pontapé inicial aqui, porque o Fábio é mais especialista que eu. Mas eu diria que esse é um debate antigo, né? Não é um debate agora, é um debate antigo, sobretudo para a justiça, né? Para a TV Justiça. Você tem muitos juristas, né? Inclusive, que debatem inclusive sobre a própria transmissão da TV Justiça, que teria mudado de alguma forma. Quer dizer, quando você tem casos muito importantes, né? Quando você tem julgamentos muito importantes que vão para o STF, de grande apelo nacional, de grande mobilização nacional, de grande repercussão, isso muda a postura dos juristas, né, dos magistrados, muda a postura da corte, porque tudo fica ali no limite da performance. Você não sabe o quanto é performance e o quanto de fato é uma preocupação única e exclusivamente com o julgamento. Isso é um debate difícil de avaliar em termos de juízo de valor,
Mas, por outro lado, é um cálculo político que passou a fazer parte do... Eu acho difícil isso voltar atrás, né? Já conta-se com a transmissão como uma forma, inclusive, de uma... É um assunto de interesse nacional, é de extrema relevância para a política e para a sociedade brasileira. Então, é difícil imaginar que hoje a sociedade não consiga acompanhar de maneira, pelo menos a transmissão ipsis literis, que ele consiga fazer a sua própria avaliação. Como foi o caso da delação do Mauro Cid, por exemplo, em que o Alexandre de Moraes acabou liberando as imagens como uma forma de dizer, olha, ele não foi torturado, não foi pressionado, não foi esculachado, ele não passou fome, não ficou ajoelhado no milho, ele sentou lá e falou tranquilamente como se fosse uma conversa. Então é difícil imaginar realmente, a despeito desse debate, eu acho que esse debate é válido, o quanto que a transmissão transforma muitos temas e muitos julgamentos num grande teatro, para além do rigor da lei. Eu acho que é difícil voltar atrás hoje, numa época de extremo embate de narrativas. Eu acho difícil voltar atrás na possibilidade da transmissão, como a população ter acesso a como o que aconteceu de fato aconteceu. Fábio? Eu concordo quase que integralmente com a fala do Ronilson. Tem uma questão jurídica em que há um debate amplo sobre o quanto se cerceia, de fato, o direito de defesa, ou o quanto você acaba deixando um julgamento que era para ser baseado em provas e técnico mais aberto à política, mas o fato é que seja o STF, seja outros tribunais que fazem a verificação de constitucionalidade, já aceitaram que existe um custo político de sua atuação. Pensando dessa forma e pensando no cálculo, uma questão que deve ter passado pela cabeça não só do Alexandre de Moraes, mas do conjunto de 11 ministros, nós já tivemos julgamentos anteriores que foram transmitidos em sua integralidade. Oitivas que já foram transmitidas em sua integralidade. Então, nesse momento do tempo, criar uma mudança pode gerar um argumento de por que a mudança? O que vocês querem esconder? Né? Então, poderia ser utilizado dessa forma. E eu vejo, olhando politicamente, menos juridicamente, eu vejo que também os ministros devem ter feito o seguinte cálculo. Os grupos mais à direita, eles dominam o terreno da comunicação digital. Então, basicamente, que serão produzidos cortes e que os cortes serão altamente favoráveis a esse grupo, isso é favas contadas. O que resta ao tribunal para tentar politicamente se defender basicamente, está disponibilizado todo o material, olhem a íntegra, não olhem recortes específicos. Então, eu diria que são dois custos aí que passaram, foram dois cálculos políticos que foram feitos pelos ministros. Ter que enfrentar, basicamente, reclamações de mudar o critério de não transmissão integral para esse julgamento, e os cortes virão, vou precisar em algum momento dar uma resposta, inclusive institucional, sobre esses cortes. Então, a resposta vai estar dada, está transmitida integralmente. Essa é a leitura que eu faço. Acredito que tem muitos elementos. Olha, é quase toda uma leitura política, não uma leitura jurídica, mas, como eu disse no começo do meu comentário, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, cada vez mais os tribunais constitucionais, num contexto de polarização, têm assumido essa dimensão política.